Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a educadora Andréia Deis, mais uma vez conversando com a gente um pouquinho sobre a questão das aulas. Agora a gente vai falar da volta às aulas que já está prevista, então, para começar aí no dia 1º de fevereiro, conforme anúncio aí do governador João Dória. E a gente vai repercutir um pouco sobre isso, né, Andréia? Você que é educadora, é mãe, então você pode falar desses dois lados, né? Olha, Tainá, e como posso, né? Com muita propriedade, que tenho 3 filhos em idades completamente diferentes, além de ter a educação aí na veia há mais de 20 anos, né? E eu acho bastante importante não só a gente falar, mas a gente tomar ações que possam fazer uma equiparação que diminua uma lacuna entre o que a gente quer, o que é necessário e o que realmente é possível. Não sei como você tem visto isso também, mas nem tudo na vida, a gente tem muitos anseios, desejos, tem a necessidade da volta, tem o isolamento social, existe um desgaste desses alunos, desses professores, e não só dos alunos e dos professores, mas num contexto geral, do que a pandemia causou, do afastamento, distanciamento que a gente está tendo das pessoas e do convívio social. Mas a gente também não pode deixar de considerar o que é possível fazer, né? Então, é preciso, é necessário, existe o desejo, mas o que é possível fazer e como fazer isso da melhor forma possível, onde as partes se sintam confortáveis, né? A gente sabe que houve aí, né, durante todo o ano de 2020, uma cobrança por um calendário, né, que fosse cumprido aí. No começo ficou tudo parado, não sabia se iam ter férias, por quanto tempo, se ia adiantar, o que ia acontecer, mas depois de um período começou aí uma certa cobrança. Eu falo como mãe também, vi que as crianças eram cobradas, os mais velhos também eram cobrados, e eu imagino que os educadores também eram cobrados, e essa grade teve que ser cumprida. Agora, como que esses alunos vão chegar a sala de aula agora? E como esses professores também vão chegar? Porque existe essa preocupação também, né? Eu diria que, na minha opinião, Tainá, é um dos pontos mais importantes a serem observados, né? Porque mais importante, nós vamos ter que caminhar, é um fato, todos nós, né? A economia tem que caminhar, a sociedade tem que caminhar, mas existe justamente isso de como os professores chegam e como os alunos chegam. Existe um lado psicossocial, existe um lado psicológico, existe um lado totalmente da inteligência emocional, e existe também um lado didático, técnico do conteúdo que vem sendo cobrado, tanto do professor quanto do aluno. E eu acho que essa pergunta que você fez talvez seja a de mais difícil de resposta, né? Como eles vão chegar? Na minha opinião, é o ponto da sondagem. Por mais que o professor ele recebe aquela ementa, né? A gente tem aquele conteúdo que ele tem que ser cumprido no decorrer daquele período. Mas, na minha opinião, é muito importante que o professor esteja capacitado para fazer uma sondagem inicial. Independente do que se constatou em provas. Você está me dizendo que é mãe. Que idade tem seu filho? Eu sei que você que entrevista, mas qual que é a idade do seu filho? Eu tenho uma filha de 13 anos. De 13. Será que as provas de 2020 retrataram realmente o aprendizado dela? Teve pai junto, teve mãe, teve a internet, teve o Google. Será que essa sondagem feita por essas provas que foram feitas à distância vão constatar realmente, né, a realidade desse educando, deste aluno? Então, para mim, isso é uma coisa bastante importante. E o professor ele vai ter que ter aquela sensibilidade de fazer uma sondagem sutil, que não assuste esse aluno, mas que traga a realidade do aprendizado que aconteceu no ano de 2020. Porque o professor ele vai ter que lidar com esse conteúdo, que de repente gerou essa lacuna, e com o conteúdo do presente. Mas não adianta o professor ter aquela concepção, não, foi dado, está lá naquela prova diagnosticado e a partir daqui o caminho, não. Porque esse aluno não vai conseguir acompanhar. E aí a gente pode ter um índice de retenção muito grande em 2021, ou de notas baixíssimas, ou até de um desalento deles, né, de uma certa parte da população com mais dificuldade, de acabar fazendo justamente o que a gente não queria, que era desistir de uma educação onde o Brasil já ocupa o 53º, trava-línguas aqui, né, lugar na educação de 65 países. Né? Então, a gente precisa ter esta preocupação com a evasão, a gente tem que ter essa preocupação de receber sem punir e receber equalizando. Agora, será que esses professores estão preparados para isso?
E eu ainda tenho uma outra questão, será que está sendo autorizado a se fazer isso, né? Falo da rede privada e também da rede pública, porque a gente tem que prestar contas também, como qualquer um, o professor também presta contas no final, do que ele cumpriu e do que ele não cumpriu. Então, eu acho que essa autonomia, esta liberdade, né? Ela vai ter que ser uma liberdade com responsabilidade condicionada à necessidade e possibilidade do aluno que a gente está recebendo. Agora, a gente falando ainda da questão da saúde, né? A gente está aí vendo que as vacinas, né? Está começando a vacinação, a gente espera aí que até o meio do ano, conforme o calendário, a maior parte da população esteja vacinada. Você, como educadora, como que você se sente segura para voltar a dar aula no dia 1º de fevereiro? Pois é, Tainá, é complexa a sua pergunta, né? Porque existe uma coisa que a gente chama ideológico-moral também, né? O que é ético, o que é moral, que você faria, o que eu não faria. Eu diria que eu entendo como necessário. A gente precisa acalentar e receber, né? Os nossos filhos, os nossos alunos, eles estão precisando estar próximos de nós. Esse isolamento ele está trazendo consequências psicológicas para as crianças. As crianças estão entrando com crise de ansiedade, estão entrando, muitos e não são poucos, né? Estão entrando em depressão. Aumentou o índice também de suicídio entre os jovens. E tudo isso por esse afastamento social. Então, eu diria necessário. Os alunos, eles vão se revezar porque as salas só podem ter no máximo uma capacidade de 30%. Então, eles estarão em sala a cada 3 semanas. Os professores não, eles estarão presentes em todas as salas. Se a gente tem medo, eu acho que o medo faz parte do caminhar. Eu me sinto segura, por um lado, de uma missão, como se fosse um chamado, até me arrepia quando eu falo, né? Porque eu vejo esse apelo dos alunos das aulas à distância. Né? Então, a gente não pode descartar essa importância emocional que esses alunos estão pedindo para voltar. Eles precisam ter esse contato social com as outras crianças, eles precisam de crianças a adultos. Eu falo de PAGG, né? Dos pequenos aos maiores. Eles precisam ter essa aproximação social. E eles precisam, Tainá, nessa chegada, serem ouvidos. Isso vai ser importante. Você não chegar só com o conteúdo de sondagem técnica, sabe aquela roda de conversa, o que aconteceu na sua casa, como você está sentindo, saber se aquele aluno que está chegando, quais foram as perdas que ele teve. Nem todos os professores, eles são psicólogos, mas teria como ter feito, né, uma equiparação, por exemplo, voltado à neurociência ou à inteligência emocional, para esse professor poder acolher estes alunos. Tiveram alunos que tiveram perdas gigantes, traumas mesmo, né? Perderam familiares, perderam condição de alimentação, perderam saúde, perderam moradia e mesmo assim estão sendo impulsionados, eu falo isso até emocionado, a dizer não desista da sua vida, você precisa estudar. Então, esse acolhimento, nessa chegada, você ouvir esse aluno. Por mais que os pais digam, eles estão bem, eu diria, ouça essas crianças. Eu não sei se posso dar um relato da minha própria casa. Pode, claro. Né? Mas eu fui chamada para uma reunião no final do ano. E aí eu fui cobrada pela escola e pela professora, falando, o seu filho poderia ter oferecido mais. Estava eu e meu marido numa reunião online e eu disse, então, ele ofereceu o que ele pôde oferecer. Quem disse que ele poderia oferecer mais? Meu filho, vocês não perceberam, mas estava com olheiras extremamente profundas. Meu filho não estava saindo do quarto. Meu filho não queria abrir a janela. Meu filho, ele estava entrando numa tristeza profunda por esse afastamento dos colegas, porque a gente realmente distanciou. Então, ele não desce para brincar, ele não corre, ele não vai. A gente respeitou o protocolo de ter a proteção da nossa família, mas em favor do próximo também. E ele começou a entrar, e aí a gente, querendo ser o bom pai, começou a limitar também, por exemplo, a situação do videogame. Mesmo eu sendo educadora, tá bom? Educadores também erram. Que tem uma coisa, né? O que você faz e orienta o outro, o que você faz na sua casa. E eu tentei. E aí eu fui cobrada. Aí eu questionei essa professora. Eu falei, será que você foi capaz de perceber como o meu filho estava? Será que você teve essa sensibilidade? Porque eu estou muito feliz por onde ele chegou.
Sensibilidade essa que a gente espera que também os educadores consigam ter, embora a gente sabe, é difícil cobrar do educador, porque a gente também não sabe como que esse educador vai chegar, porque a gente também não sabe as perdas que ele também teve. E a mesma coisa, essas crianças ou esses jovens, como eles vão chegar na sala de aula, psicologicamente falando, né? Porque a gente está preocupado, claro, com as perdas na parte da educação, mas e a parte psicológica, né? A educação só vai mudar no Brasil, Tainá, na minha opinião, quando ela mudar o eixo de como ela se faz. E eu acho que as pessoas às vezes falam em utopia, ideologia, não. Eu sei porque eu até brinquei esses dias, eu vi alguns comentários de alguns alunos meus no LinkedIn e fiquei extremamente emocionada. Porque mesmo com o adulto, você fala da andragogia, o adulto ele não sabe tudo, ele precisa ser acolhido. Ele tem ansiedade, ele tem medo, ele sente. E eu sou aquela professora que eu deito no chão, eu faço você falar, eu me preocupo. Então, eu acho que os pequenos são pouco ouvidos. E a educação só vai mudar a partir do momento... O que se diz tradicionalmente? Eu vou capacitar o professor e o professor vai fazer essa transferência desse conhecimento para o aluno. Desde quando só capacitação técnica forma alguém ou forma uma nação? Tem que ter um lado invertido. Eu preciso fazer com que esse professor esteja empoderado, que ele se sinta digno do que ele está fazendo e principalmente conheça também as suas limitações. Então, ele vem de baixo para cima e não de cima para baixo. A educação hoje no Brasil ela é um top-down. Você recebe ementa, você é cobrado, como se você tivesse que só provar e entregar coisas. Aí a nota é dada, nenhum professor dá nota. Não é uma conquista do aprendizado do aluno e do professor. Enquanto isso não mudar, o nosso país vai continuar sendo um país em subdesenvolvimento. Porque você não gera autonomia e não gera liberdade para o outro construir, você gera adestramento. Adestramento é diferente de treinamento. Muitos falam, e a gente é julgado. Quantas reuniões eu não fui, não sei, você também deve ter ido, porque eu vi que você trabalha, e não apontaram os dedos para nós, falando, você não cuida do seu filho. Quanto isso, eu cheguei a chorar numa reunião uma vez quando eu cheguei. Porque os pais não conheciam e eu estava entrando e disseram, nossa, mas coitadinho daquela criança, será que o pai vai vir? Porque a mãe a gente nem conhece. Pois é, meu filho tem pai, tem mãe, né? E eles foram criados com essa autonomia e com essa liberdade. Então, esse parar deste julgamento, de você querer ver a vida do outro e de você sentir o que acontece nela, de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu tenho que parar de achar que o aluno, ele é fruto de uma nota que o professor está dando, porque o professor não dá, porque aquilo é conquistado entre o aluno e o professor. Então, enquanto essa educação não mudar esta forma de olhar, a gente vai ter um país. Agora eu vou falar em 53, porque eu travei a língua, de novo vou travar, né? Deu um trava-língua, mas ele vai continuar na posição que ele está. Porque essa posição ela não está acontecendo, porque não gera autonomia, ela gera adestramento. Então, ela vem querer te colocar na frente, na verdade, né, de condições as quais não são vistas as suas reais necessidades, seus reais desejos. Então, não forma o aluno para a vida. Tanto que hoje o índice de desemprego, ele tem aumentado substancialmente. Por que os alunos hoje saem da faculdade, saem das universidades e não conseguem ingressar? Por que nós temos tantos jovens que vão para a sala de aula e falam que o problema da vida deles é a criação, é o pai e a mãe? Será que nós somos tão ruins assim quanto pais e mães? Às vezes eu fico me questionando, porque não é que eu estou nem julgando as pessoas as quais que eu atendo, me perdoem a quem está me ouvindo. Mas o que esses pais e essas mães foram preparados? Aonde está a escola de pais? Você recebeu uma cartilha para ser mãe? Deveria existir. Por quê? Porque hoje a gente pega muito adulto que não consegue... a escola ela tem que deixar de ser só um letramento, né, por uma indução que ele tem que aprender, a entender que ele está construindo um indivíduo, um ser social que vai ter que ser, que vai ter que conquistar, que vai ter que fazer... que vai ter que conviver e que ele vai ter que andar e caminhar com as suas próprias pernas. A educação hoje não ensina isso. E é esse olhar individual que a gente espera agora, né? Vai ser necessário esse olhar individual, porque a gente vai
lidar com cada um. A gente não sabe o que cada um aprendeu ano passado, essa que é a verdade. Então, acho que é um desafio aí também para os educadores conseguirem olhar para cada aluno, terem tempo de olhar para cada aluno e diagnosticar aí o que eles aprenderam e diagnosticar outras situações também. Eu conversei com várias secretarias municipais de ensino e eu vi que também era uma preocupação das secretarias de como esses alunos vão chegar, até em outras questões, né? A gente fala a questão psicológica, mas a gente sabe aí quantos abusos não são descobertos por professores dentro da sala de aula. E será que esse número não aumentou? Com certeza aumentou. Como vão chegar essas crianças? Esses jovens, né? E de novo, Toco, você me falou agora e me deu muita vontade até de fazer uma brincadeira aqui com você, mas é a verdade do que eu acho. Existe uma coisa que separa o mundo, Tainá, que me separa de você, que me separa dos colegas, e na verdade estou falando dos nossos colegas que estão conosco aqui hoje, e que não deveria existir, que é o ego. Você vai, é como se você fosse conquistando algumas patentes. Você tem um crachá, você fala mais alto, você tem o poder. Sabe aquele distanciamento do poder? Né? Então, a gente precisa perceber que esse aluno vai chegar e que se não existir uma relação de confiança entre eu e esse aluno, eu não vou ouvir. E vou muitas vezes ouvir, com todo o respeito, quem menos sabe do meu filho, o pai e a mãe dele. A criança raramente, porque a criança ela enxerga o pai e a mãe como algo que às vezes ela teme, ela nem sabe disso. Mas porque ela tem um autorrespeito que ela tem que ter, ela tem valores morais, sociais construídos com aquele pai, com aquela mãe. Nem tudo ela vai contar, e não é porque ela é ruim ou porque ela não confia, porque culturalmente ela foi criada assim. Então, enquanto tiver esse ego de poder, de vaidade, de distanciamento, né, você é o professor, eu sou o aluno. Para chegar, eu vou fazer uma coisa que talvez você vá brigar comigo, mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Ou a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai sair do salto alto e vai olhar para a criança, e a criança vai olhar para o professor e vai falar quem está chegando agora. As pessoas precisam descer dos pedestais que é o empoderamento do poder, que é o empoderamento do crachá, que é o que distancia, ou até o empoderamento porque você é um doutor, que você é um mestre e o aluno está começando. Sai do salto alto, enxerga o que essa criança traz. Qual é a verdade que ela traz? Qual que é o conteúdo que essa criança traz? E por isso que eu falei que nesta recepção de como ele chegar, se esse professor não tiver muito habilitado para colocar essas crianças em roda, para ouvir essas crianças, para tirar aquela que precisa ser ouvida, e para isso vai ter que ter muita humildade, para ele não vir dando diagnóstico. E na minha opinião, é o que falta, é o que tem faltado, não só para a educação. Está faltando para a política, está faltando para tantas outras áreas de convivência dentro das empresas. Porque se fosse uma discussão, né, uma discussão mais técnica, uma discussão de grandeza, eu saberia que eu não sei tudo e não sei nada. E que você também não. E que nós nos complementamos. E para isso a gente não precisa se empoderar em cima, né, porque você... Presta atenção se não é assim. Quantas pessoas não são assim? Você nem terminou de falar uma coisa, ela termina por você. Ela conclui. Porque ela precisa ser melhor que você, porque ela sabe mais que você. Então, se o professor não tiver essa humildade... Mas o que me assusta muito, Tainá, muito, me perdoem de novo o que eu vou falar, mas esse professor está preparado para receber esse aluno? Você colocou isso agora. Como está chegando esse professor também nessa pandemia? Esse professor foi ouvido por alguma instituição? Ele foi recebido também dessa forma, né? Isso me preocupa, porque eu não consigo oferecer o que eu não tenho. Já havia necessidade da psicologia andar com a educação há muito tempo, né? Sim. E aí acho que a pandemia trouxe isso à tona e agora, esse pós-pandemia, essa volta aí das aulas, acho que vai mostrar justamente isso, vai precisar. Mas, Tainá, me perdoe, hoje eu acho que tem caminhos, a psicologia é extremamente importante, mas hoje eu sou neurocientista pela Unifesp, né? Hoje tem a neurociência, tem a inteligência emocional, tem tantos caminhos, né? Eu chamo que os atalhos, né? É lógico que o psicólogo, o psiquiatra, eles precisam ser sim consultados quando existe uma disfuncionalidade,
Mas a gente não pode exigir que todo professor seja um psicólogo ou seja um psiquiatra. Mas existem competências de especialidades que nós poderíamos ter capacitado esses professores. A gente poderia ter transformado esses professores nessa pandemia para que eles voltassem mais fortes para receber esses alunos. Porque quando a gente fala, né, deveriam caminhar, será que nós vamos ter psicólogos para todas as salas de aula? E a gente pode ter um percentual de aluno que precise realmente ser encaminhado para esse tipo de profissional. Mas até isso o professor precisa saber. Mas uma curiosidade agora, você que vai retomar aí as salas de aula, vai voltar da aula, você teve da instituição de ensino da qual você trabalha esse respaldo psicológico? Eles chegaram a te ouvir, saber como você está? Eu tive a minha instituição interna. E aí eu tive a vontade de fazer isso e buscar isso por mim mesma. Então eu tive a minha missão, meu legado, eu tive a minha instituição interna. Prefiro responder assim. Porque para mim isso é um chamado e eu queria estar preparada. Então eu fui tentar me reconstruir e entender. Não sei se vocês perceberam, mas o índice de psicólogos que ficaram adoentados também durante a pandemia, existem dados também, porque é cuidar de quem cuida. E quando eu percebi que eu também, enquanto educadora, de estar recebendo, eu dei aula também presencial na pandemia, para você ter uma noção. Eu cheguei a fazer viagem e dar aula. E tenho filhos, tenho família, né? O medo caminha junto com a vontade. Se o medo está caminhando com a vontade, você não criar atalhos que você vai buscar para fazer isso, né? E aí foi muito engraçado o que eu fiz também com a minha vida. Porque o professor, ele gosta muito de ensinar. E eu estou com um projeto. Isso é um projeto porque nem sempre a gente consegue, infelizmente, ser ouvido também, né? Assim como eu falo que o aluno é ouvido, nem sempre o professor é ouvido. Mas para implementar. Eu falei, poxa, o professor, ele precisa ser ouvido. E o professor, ele só pode ensinar o que ele aprendeu. Eu aprendi tanta coisa boa, né? Desde a psicologia positiva, a neurociência. Como que eu faço isso tornar aplicável à minha vida? Porque só quando eu aplicar a minha vida, eu vou conseguir aplicar na sua vida. Então eu procurei ir buscando e fazendo realmente esse encontro para que eu pudesse estar bem, oferecer algo que eu realmente seja verdadeiro para o meu aluno. E acho que a pergunta final que não pode faltar, você está segura para voltar da aula? Está segura para mandar seus filhos para a escola? Você acha que é o momento? Eu acho que é o momento, Tainá. Eu acho que esse isolamento está causando danos emocionais nas crianças que podem ser maiores. É o momento. Só que o que me preocupa é como eles vão ser recebidos, que é o que você está dizendo. Se os professores estão preparados, se são conteudistas, e não porque sabem que são conteudistas, porque foram adestrados a serem conteudistas. Né? É a hora. Né? 1 ano já à distância, essas crianças precisam desse convívio. E a segurança que me traz, eu sou uma pessoa muito espirituosa, então eu acho que eu tenho fé no meu coração. Infelizmente não deu para a gente conversar, mas eu acho que tem que ter um diálogo muito aberto também das famílias, né? Em casa. Você fortalecer o seu filho, você fala, olha, eu estou com você, se os meus filhos estiverem, né, depois assistindo, você olhar para os olhos do seu filho e falar, eu não sei, e eu até me arrepio porque foi justamente o que eu falei para eles, eu não sei se eu estou tomando a decisão certa ou errada, mas eu estou tomando com você, vocês também querem ir, e a gente vai caminhar junto. Então me conte como você está se sentindo. E aí nesta conversa, o diálogo nunca foi e nunca vai ser tão importante quanto essa volta às aulas agora, Tainá. O problema será que as famílias têm dialogado mesmo estando em casa? Aí vai uma pauta para uma pandemia, né? Será que as famílias abriram este diálogo? Porque se não tiver muita conversa, porque eles vão ter que falar o conforto, o desconforto que eles estão tendo, se eles estão seguros, não estão, como eles foram recebidos. E será que existe esse diálogo aberto para que isso aconteça? Mesmo porque às vezes nem todos os pais estão também psicologicamente preparados para ter esse diálogo, né? Exatamente, é isso. Você percebe que é um ecossistema, é uma cadeia. Agora a gente teve 1 ano, por que você falou tão pouco sobre isso? Cuidar de quem cuida, vamos cuidar dos pais, vamos cuidar dos professores, vamos cuidar das famílias. Não, vamos cobrar dos alunos.
né? A educação está sendo formada, né? A escola dos meus filhos teve aumento de mensalidade. Muitos pais tiraram as crianças. Será que era momento para isso? Todo mundo sabe, na minha casa a renda caiu, eu não sei na sua, na minha caiu. Nós somos autônomos na minha casa. Caiu. Será que só na minha casa caiu? Então, sabe, tantas coisas tá nesse ecossistema, eu falo que ecoa, e será que esse ecossistema não poderia ter se conversado? Meu filho todo dia recebe com tristeza e fala com tristeza, olha, o amiguinho saiu. Por quê? Porque o pai está tendo que fazer uma complementação com isso, com aquilo, porque não vai conseguir pagar. E você acha que não vem a dúvida nele? Que até me arrepia, porque eu sei que tem a dúvida dele. Você vai conseguir pagar o meu? Ou eu também vou sair? Você percebe que são dores e incertezas que talvez em outro momento com as famílias não tiveram? Por isso que eu falo que isso é um ecossistema, né? Então, tem as famílias, tem a situação financeira, né? Tem essa criança que ela está vendo tudo, mas ela não está falando. Essas crianças que estão saindo de escola A para a escola B. Crianças, eu não estou falando que a escola pública é ruim, mas crianças talvez que nunca pisaram numa escola pública, estão saindo de uma privada para uma pública, ou estão saindo de uma escola, de um berço que estavam lá 5, 6 anos para uma escola nova. E lógico, os pais falam, você tem que entender, a minha condição financeira hoje não permite, e que bom que você tem que estudar. Mas o nosso cérebro não é assim, você não tem um clique, e aí você gera uma nova conexão neural, uma nova sinapse, que a gente chama que é o encontro de uma nova informação, os novos neurônios, e a criança, eu entendi. Não é assim que se trata uma emoção. Eu acho que muita coisa que poderia ter sido feita não foi feita. Né? Dá tempo? Na minha opinião, vai ter no mínimo, as escolas estão voltando híbridas agora, né? Híbridas porque com as salas reduzidas, então volta. Então, na minha opinião, tem muita coisa que dá para se fazer em pouco tempo, mas eu não sei te dizer o porquê. Não se fez, ou não se teve o interesse, ou não se pode falar, mas que estão aí realmente visíveis e que a gente sabe que vai ter um impacto gigantesco neste ano de 2021 na vida das famílias, da criança, porque a família não é só a família, é a família, a escola, é a criança, é a atuação profissional do pai, da mãe, é como essa criança está vendo tudo isso acontecer, é a ausência dos amigos que não estão e que ligam e falam, aqui em casa não deu mais, meu pai não conseguiu pagar, e como essas crianças sentem sem essas outras crianças. A criança que hoje, por exemplo, no estado isso é mais do que importante na rede pública estadual, que deixaram de ter muitas vezes sua merenda, o acolhimento do professor, aquele espaço maior do que tinha, do que onde morava. Você percebe que são várias coisas para serem recebidas, né, por esses professores, né, por esses educadores, e que, na minha opinião, vão precisar ter uma humildade para ouvir, para chegar a conhecimento. E filtro, muito filtro. Não é tudo que o aluno fala, a gente precisa entender até que ponto é um desejo, uma necessidade, é uma insegurança ou é uma dor. E para isso você vai ter que ter um filtro para tratar esse aluno na individualidade dele. Tá certo, a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a Andréia Deis mais uma vez, conversou com a gente durante a pandemia algumas vezes sobre essa questão também das aulas, né, das aulas híbridas, das aulas presenciais, volta, não volta. E eu quero de novo estender o convite aí, que acho que a gente vai precisar conversar mais esse ano sobre essa situação. Quero que você traga seus relatos dos seus alunos, também seu relato como mãe, para a gente saber aí como vai ser esse cenário, né, de volta, que é um cenário que está deixando todo mundo um pouquinho apreensivo, inseguro, embora seja necessário, né? Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.